São Paulo classificado na Copinha. O tricolor está nas quartas de final. Começando então agora o nosso pós-jogo aqui. Eu, Otávio Rocha, Filipão tá liberado porque vai descer pra zona mista, vai conversar com a galera, com os classificados. Otávio Rocha, ufa, com sufoco, com drama. Assim como nas oitavas de final do ano passado, o São Paulo faz a festa do seu torcedor presente em Sorocaba. Não, o ano passado foi nos pênaltis, mas foi em Jaú. Agora um pouco mais perto da capital, Sim. com mais gente comparecendo também. São Paulo classificado 5-3 nos pênaltis. Tricolor nas quartas de final da Copinha. Você é louco, que nervoso, que nervoso. Pênaltis é loucura, né? Com a molecada que vai cobrar, seja profissional, seja base, é loucura. E com o torcedor também é pior ainda, né? Mas João Pedro, né? Que estrela do goleiro. Até no intervalo você estava falando, né? Que a família dele apareceu ali na transmissão, né? Com imagens. E ele foi lá e decidiu a parada, né? Decidiu a parada para a família dele que está acompanhando, para mais de 20 milhões de São Paulinos que estão torcendo pelo expressinho do São Paulo. E ele merece, cara. O São Paulo merece aquilo que a gente estava falando durante o jogo. O Felipão trouxe também na fala dele. O São Paulo fez um primeiro tempo bem abaixo, foi engolido pela equipe do Bragantino. A gente pode falar que foi um jogo de um time só na primeira etapa. Aí depois o Alan Barcelos, com toda a genialidade dele, com todo trabalho que ele faz ali com essa molecada, muda a equipe, faz duas alterações que mudam a cara do jogo, né? Que transformam o São Paulo em outro time, transformam o São Paulo em um time que a gente está acostumado a acompanhar, está acostumado a assistir essa equipe sub-20, graças ao treinador Alan Barcelos, né? Ele coloca o Lucian, coloca o Guilherme Reis nos lugares ali do Bezerra, que fez um jogo um pouco abaixo, e também no lugar do Felipe Oliveira, que passou muita dificuldade na marcação do lado esquerdo, né? E aí surge a estrela do Lucian, né? O Lucian que entra muito bem no jogo ali pelo lado direito, já poderia até ter feito o gol com o Felisberto, né? Que quando o Lucian tá em campo também abre o corredor pro Felisberto poder atacar mais, coisa que ele não conseguiu fazer no primeiro tempo. Poderia ter feito o gol ali, né? O Felisberto acaba finalizando mal. Não mal, né? Mas ele não consegue fazer o gol. Poderia até ter feito passe pro Lucian se ele quisesse, que estava sozinho ali na marca do pênalti, preferiu o chute, passou muito perto. E no lance seguinte, né? Teve um contra-ataque pro Bragantino. E no contra-ataque do contra-ataque, como a gente brincou aqui, o Lucian foi muito feliz na finalização, né? Chuta rasteiro, sem chance pro goleiro, até a bola vai no cantinho. E o São Paulo empata o jogo, poderia até ter virado a partida, né? Que estava muito bem no segundo tempo, poderia ter criado mais para virar o jogo, mas enfim, foi para os pênaltis. E aí, toda a tranquilidade, toda a calma da garotada para cobrar, né? O Lucian abriu. O goleiro quase fez a defesa, mas ele cobrou muito forte, conseguiu abrir o placar. E desde então, desde ali, o goleiro do Bragantino também não acertou mais o lado, né? Todas as outras cobranças, bola para um lado, goleiro do outro. O João Pedro também nas cobranças do Bragantino, até ele fazer a defesa na cobrança do Palácios, também não estava acertando os cantos. Mas é isso, depois que ele fez a defesa, né? Tava na cara, né? Para você que tá ao vivo aqui conosco, a gente pode tava na cara que o Palácios ia errar esse pênalti. Só de ver ele ajeitando ali a cobrança, de mostrar a cara dele, tava na cara que ele ia perder. A gente cantou aqui, eu e o JP, falando ele vai perder, e perdeu. O João Pedro foi muito bem ali no canto. E aí, toda a calma, toda a categoria também do Gustavo Santana, né, que ressurgiu no jogo passado contra o Operário com o hat-trick, e hoje coloca o São Paulo. Eu falei que ele ia fazer gol para classificar, só não sabia que seria nos pênaltis, né, não precisava ser nos pênaltis. Mas enfim, conseguiu fazer o gol. O São Paulo tá na próxima fase, vai enfrentar o Botafogo. E agora a gente pode respirar um pouco melhor, pode respirar um pouco mais aliviado. E assim, né, jogo difícil também na próxima fase, né, JP? Jogo difícil que Botafogo, equipe que ainda não venceu a Copinha, tá com um elenco assim de inscritos, time profissional, até jogadores de profissional inscritos nessa edição da Copinha. Então, assim, né, uma equipe difícil a ser batida. Hoje passou um pouco de aperto contra o Itaquá, mas também passou nos pênaltis, e agora vai enfrentar o São Paulo. Mas assim, para mim o São Paulo chega muito bem, chega muito forte, e tem até pode colocar uns 60-40 pesando pro lado do São Paulo. É isso, São Paulo então classificado para as quartas de final da Copinha. Você tá vendo ali a imagem do chaveamento, né? Aí atualizando com os jogos de hoje, o São Paulo enfrenta o Botafogo nas quartas de final. Embaixo, Palmeiras e Ibrachina. O Ibrachina tirou o Internacional, o Palmeiras venceu o Ituano. Então o São Paulo, tendo esse chaveamento, pode enfrentar o Palmeiras na semi.
apesar de ter um confronto muito difícil contra o Botafogo, o Ibrachina também é um adversário difícil para o Palmeiras, mas sim há a possibilidade do São Paulo enfrentar a equipe do Palmeiras na semifinal. Do outro lado tem ali o Cruzeiro também, o Grêmio enfrentando o Ceará. Diria que o Cruzeiro acho que é o melhor adversário desse outro lado da chave, né, Otávio? Porque é um time que eliminou o Santos, é um time que é muito forte na sua base. O Cruzeiro que passou por alguns anos complicados ali, quando o time praticamente faliu, né? O time quebrou, ficou 3 anos na Série B, perdeu muitos jogadores da base. O Cruzeiro chegou a ter Vitor Roque, teve o Maurício, os dois que estão no Palmeiras hoje, Estevão, que também foi pro Palmeiras. O Palmeiras fez a festa também com jogadores revelados pelo Cruzeiro, né? Fez. Impressionante. Maurício, Estevão, Vitor Roque. O Vitor Roque ainda foi pro Atlético Paranaense antes, né? E o Maurício também chegou aí pro Internacional. Mas hoje acabaram indo, né? Tirando o Estevão, que já foi vendido, foram pro Palmeiras. E teve essa perda, né? Dentro da base do Cruzeiro. Ainda assim se manteve muito forte. Tem bons jogadores, agora que volta a ter uma situação financeira mais estável, com a SAF e com investimentos, o Cruzeiro volta a ser muito forte na Copinha, foi finalista em 2024, vice-campeão, perdeu para o Corinthians na grande final, e no ano passado foi também adversário do São Paulo na Copinha, nas quartas de final, depois que o São Paulo passou nos pênaltis contra o Fluminense nas oitavas, eliminou o Cruzeiro nas quartas de final, venceu por 3-1, aí pegou o Criciúma na semi e depois fez 3-2 do Corinthians na final. Então essa é a expectativa, o São Paulo que enfrenta agora o Botafogo. Você acha que o São Paulo chega como favorito? Você acha que o São Paulo chega de igual para igual? E acho que vai depender muito também de quem estiver à disposição. A gente não sabe como é que vai ficar a questão dos profissionais. Se o jogo realmente for na segunda, o profissional só joga na quarta-feira, né? Joga amanhã e depois joga na quarta-feira. Então, de repente, dá para descer Paulinho, dá para descer até o Luca, né? Caso precise ser acionado, o Nicolas também. De repente, para reforçar esse time que tá bem, mas que no segundo tempo você vê que em alguns momentos alguns jogadores cansaram bastante, né, Otávio? Exato. Assim, agora projetando o duelo contra o Botafogo, vai ser um jogo bem chato, um jogo difícil. O Botafogo, tá até vendo aqui a campanha, o Botafogo só sofreu um gol nessa copinha. Sofreu o gol pro Juventude e o Botafogo ainda ganhou de 4-1. De resto, ó, venceu o Águia de Marabá por 1-0, depois venceu o Estrela de Março também por 1-0, aí fez 5-0 no Taubaté. No mata-mata, 3-0 no São José, 4-1 no Juventude, empatou hoje 0-0 com o Itaquá e agora passou nos pênaltis, né? Então o São Paulo vai enfrentar essa equipe do Botafogo, que é uma equipe bem chata de se jogar. Tô até fazendo as contas aqui, mas eu acho que o São Paulo tem campanha melhor. Depois eu faço as contas aqui certinha, que o São Paulo tem mais gols que o Botafogo, né? O São Paulo tinha 17 antes dessa partida, e com o gol do Luciano tem 18 gols marcados e 3 sofridos, então dá um saldo de 15, né? E o Botafogo fez 1-0, 2 de saldo, depois 7 de saldo na fase de grupos, aí fez 3 gols contra o São José, dá 10 ali de saldo, fez 4, vai para 14, né? E sofreu 1, então 14 gols marcados e 1 sofrido, então o Botafogo tem 13 de saldo, então o São Paulo tem a campanha melhor que o do Botafogo, então provavelmente o jogo deve ser em Sorocaba, né? Que o Botafogo tá mandando seus jogos em Taubaté, então acho que o São Paulo ter a campanha melhor deve confirmar o mando de campo pro São Paulo em Sorocaba novamente no Walter Ribeiro. Mas enfim, time bem chato de se jogar, aquilo que eu falei, né? Eles nunca ganharam a copinha, então vem aí com essa sede de fazer história, né? Essa molecada do Botafogo. Mas assim, analisando, né, os números, eu não acompanhei nenhum jogo do Botafogo, inclusive até para a próxima rodada vou tentar dar uma estudada também na equipe adversária. Analisando aqui o time do Botafogo, o São Paulo tem mais time, né? O São Paulo tem mais opções, o São Paulo é um time melhor, na minha opinião, do que em relação ao Botafogo, e como a gente falou, o profissional joga amanhã contra o Corinthians, e segunda provavelmente vai ser esse jogo contra o Botafogo, dá pra descer a molecada, principalmente Paulinho e Nicolas, né, que são jogadores que já estavam disputando a copinha, e quem sabe até o Luca possa descer, né. Aí tem que ver como que vai ser o jogo amanhã também lá em Itaquera. O Luca foi titular agora contra o São Bernardo, se não me engano jogou os 90 minutos, né, contra o São Bernardo, o Luca, e enfim, vamos ver como que o Crespo tá estudando esse time para jogar amanhã lá em Itaquera contra o Corinthians, mas dá para descer a molecada, principalmente Paulinho, né? Acho que ele não deve ser titular contra o Corinthians, então dá para descer ele, Nicolas, para compor elenco, e quem sabe o Luca também desça para ajudar, porque o jogo vai ser um jogo difícil, um jogo de quartas de final, e o São Paulo tem tudo para chegar em mais uma semifinal. É aquilo que a gente estava falando, né? Os números não enganam. O São Paulo
venceu 16 cobranças de pênaltis, disputa de pênaltis, perdeu 11, agora venceu a 17ª. Então, assim, né? Não precisava ser nos pênaltis, mas conseguimos pelo menos a classificação, JP.